Bom dia, estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Feliz sábado para você e quero te convidar a juntos cantarmos o hino Deus de Israel. Louvemos ao Senhor nesse instante. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Esse é o Deus de Israel, né? O Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Oremos. Bom Deus, bom Pai, louvado seja o teu nome por mais um sábado que o Senhor nos concede, pela oportunidade de entrarmos na tua presença através do programa da Escola Sabatina. Que a tua presença continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Aos sábados, no programa da Escola Sabatina, nós temos aí o Informativo Mundial das Missões. E para esse trimestre, né, o segundo trimestre, nós estamos
ou enviaremos, né, o excesso das nossas ofertas para esta divisão, a divisão interamericana. E eu tenho certeza que cada um de nós, né, já tem alguma oferta separada, né, para que no 13º sábado nós possamos então levar à igreja ou então pelo aplicativo Serve-me, né, e ajudar nos projetos da divisão interamericana. Temos então todos os sábados, né, o informativo missionário, né, a antiga carta missionária, e nesse sábado nós temos esse título aí, o Método de Cristo, né? Então quero te convidar nesse instante para que possamos juntos, né, assistirmos. Informativo Mundial das Missões. O Método de Cristo. Maria aluga quartos para universitários na cidade de Monetia, Colômbia, e ajuda como pode seus inquilinos. Em cada contato, Maria segue o método evangelístico de Cristo, que é ajudar com as necessidades físicas para adquirir confiança das pessoas. Beatrice, por exemplo, tem 2 filhos, e Maria sempre ajuda a mulher com mantimentos para casa. Em pouco tempo, Beatrice passou a confiar em Maria e começou a estudar a Bíblia na casa dela. Depois de alguns meses, Beatrice e seus filhos foram batizados, e mais interessados na Bíblia começaram a surgir. Logo, aquele grupo de estudo da Bíblia na casa de Maria cresceu para 30 universitários. Então outro universitário foi pedir ajuda a Maria. Ele precisava que ela o acompanhasse até a universidade. O rapaz queria que a adventista fosse com ele para dar-lhe um apoio moral, enquanto falava com a reitora da universidade. Maria foi até a universidade, ajudou o rapaz e ainda conseguiu com a reitora um local para os universitários estudarem a Bíblia no campus. Com os estudos bíblicos transferidos para a universidade, o grupo aumentou para 40 pessoas, incluindo 3 professores. Rosa foi uma dessas novas estudantes da Bíblia, mas a princípio ela não tinha interesse em participar do grupo. Ela tinha medo de ler a Bíblia e decepcionar Jesus, mas através da forma gentil de Maria, Rosa aceitou estudar a Bíblia. Enquanto estudava a Bíblia, seus medos desapareceram, e depois de alguns meses, Rosa também foi batizada. Para Maria, o método de Cristo é o grande responsável pelo êxito do pequeno grupo, porque ele facilita falar sobre Jesus para as pessoas. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência na Universidade Adventista da Colômbia. Sejamos liberais. Que história maravilhosa, né? Que trabalho maravilhoso que essa nossa irmã tem feito ali, né? Na divisão interamericana, né? E nós temos aí pelo menos 13 grandes projetos em toda a divisão interamericana. Pastor, aonde que fica essa divisão interamericana, né? A divisão interamericana fica ali na América Central e o norte da América do Sul, né? Os países o norte da América do Sul, né? Venezuela, Colômbia, as Guianas ali, tudo faz parte dessa divisão interamericana. Então, eles têm pelo menos 13 projetos aí e você e eu poderemos, né, ajudar a esses projetos através das nossas ofertas, né? Você pode levar à igreja aí no 13º sábado ou fazer aí através do aplicativo Serve-me, né? Eu sempre digo, se você não tem o aplicativo Serve-me, baixa aí no seu celular, né? Que realmente vai ser uma bênção. Você e eu podemos participar, né, desse momento tão especial, que é o momento de ajudar, né, as pessoas que têm. Né? Nós vamos então agora ouvir uma mensagem musical, né? Os Meireles, e o tema, né, ou o título
dessa mensagem musical, Quanto Amor. Vamos louvar a Deus nesse instante. Falhas e frustrações. Esse é o momento em que as palavras fogem e o véu se abre. Mais uma canção é entoada então, ser em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Esse é o momento em que te agradeço por esquecer todos os meus erros que havia prometido não cometer. Esse é o momento em que os olhos secam sem eu perceber. E mais uma canção é entoada então, porém não é em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Esse é o grande amor de Deus por cada um de nós. Foi o grande amor para o povo de Israel, né? É o que nós estudamos durante esta semana. Quero te convidar a orarmos para darmos início à recapitulação da lição da escola sabatina. Bom Deus, bom Pai, iremos agora
dar início à recapitulação da lição que durante a semana tivemos o privilégio de estudar. Por favor, esteja conosco, dá-nos o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. O verso, para memorizar: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Interessante Deus usar essa analogia das asas de águia. Daqui a pouquinho eu vou passar aí um vídeo sobre a águia, muito lindo, daqui a pouquinho. Mas o Senhor, Ele fez o quê? Ele os tirou ali do Egito, e os levou sobre as asas de águia. E ele os trouxe para perto de si. Mas, infelizmente, o povo de Israel não entendeu exatamente aquilo que Deus gostaria de passar para eles, o grande amor de Deus por eles. Temos aí o resumo da semana, pelo menos 3 itens importantes. O primeiro deles, quais imagens Deus usou para descrever seu relacionamento com Israel? Uma delas aí foi a águia. O outro, como as histórias do Êxodo e do Sinai se assemelham à salvação pessoal. Quanta lição podemos tirar também para a nossa vida e principalmente no quesito salvação. E o último aí, qual era a função da lei na aliança do Sinai? Então, esse é um resumo, da lição da Escola Sabatina desta semana. Mas antes, vamos assistir esse vídeo, que é bem interessante, Gostei dele. Então, o título é A Águia e o Cristão. Vamos assistir. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem. Abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo, elas voam vitoriosas e em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca, sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compare os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe hoje você não tem diante de si um dia cheio de desafios? Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar
na paz de nosso Deus, e depois partir para a luta, como quem vai a uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Que tal? Muito bonito, né? Gostei muito desse vídeo e tenho certeza que você também, né? Então tome agora aí a sua lição, eu também estou tomando a minha lição. Vamos aí então a parte já de domingo, né? Que tem esse título aí, sobre asas de águia, né? Israel esteve imerso no paganismo egípcio por longos e difíceis séculos. Uma experiência que evidentemente obscureceu seu conhecimento de Deus, de sua vontade e bondade. Durante todos aqueles séculos, né, pelo menos 4 séculos ali, estiveram no cativeiro egípcio e muitos deles acabaram se esquecendo de Deus, da vontade de Deus, se esqueceram também da bondade de Deus. E como é que o Senhor agora poderia recuperar, né, este povo que estava esquecido de Deus, né? Então, a lição nos diz que, primeiramente, né, ele demonstrou a sinceridade de seu amor por Israel mediante, né, aquele poderoso ato de libertação. E a gente viu isso, ou a gente vê isso, né, exarado lá em Êxodo, quando as pragas caíram sobre os egípcios, mas os israelitas que habitavam na terra de Gósen não tiveram esse problema. Então, Deus começou já com um grande milagre, né? Deus, primeiramente, levou a nação de Israel os atos de graça, né, em seu favor, até o Sinai. Então é interessante, queridos, que Deus, né, ele tinha esse cuidado para com o seu povo. E ele demonstrou isso, né? E ele fala então da figura das asas de uma águia. Que surpreendente é esta ave. Por isso Deus se utilizou dessa figura majestosa da águia. Os profetas, Davi utilizou, né? E é interessante que o pastor George Knight, ele escreve, né, sobre a águia, está aqui na lição. A águia era conhecida por sua devoção incomum aos seus filhotes. Também vivia no topo das montanhas. Ao ensinar suas crias a voar, ela as levava nas costas a grandes alturas sobre as planícies do Sinai, e então as soltava nas profundezas. Se a vizinha era muito jovem e desnorteada para voar, a águia-mãe mergulhava por debaixo dela, tomava novamente, né, nas costas e voava de volta para o ninho nos penhascos acima. E foi assim, disse Deus, que eu os tirarei do Egito para mim mesmo, com asas de águia. Que comparação maravilhosa, né, que Deus fez com o povo de Israel. Muito bem, aí na parte de segunda-feira, nos tem aí esse subtítulo, né, padrão de salvação. E aí vem um verso aí, ou 2 deles, né, de Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Esta era a promessa de salvação. E este era o padrão de salvação que Deus queria mostrar para o povo de Israel, né? Então, a libertação de Israel
da escravidão egípcia e o livramento de Noé e de sua família, né, do dilúvio, são dois eventos que mostram o grande amor de Deus por cada um de nós, né, e o destaque, né, nos escritos do livro de Moisés, porque foram dois momentos de libertação, de salvação, né? Ambos apresentam percepções sobre a ciência da salvação, mas o Êxodo especialmente apresenta o padrão básico de salvação. Então, quando Deus disse a Israel, por meio ali do seu servo Moisés, vou resgatar vocês, ele literalmente estava dizendo, eu vou agir em favor de vocês para resgatá-los. Então, a poderosa mão de Deus entrou em cena. Agora eu fico imaginando, Deus também pode, em seu grande e infinito amor por cada um de nós, apresentar a sua mão poderosa. Ele poderá fazer a diferença na nossa vida. Se estamos passando por alguma dificuldade, deixe que a mão de Deus opere, porque ela é o padrão de salvação. Né? A palavra resgatar, aí no verso 6, né, do capítulo 6 de Êxodo, se refere ao costume no qual um membro da família comprava de volta ou resgatava o outro, especialmente, né, quando esse membro estava em condição de escravidão, por meio, quem sabe, de uma dívida que ele havia contraído, agora ele virara um escravo, né? Ou quando ainda estava em vias de entrar em escravidão. Aparentemente, Israel não tinha parente terrestre para resgatá-lo, né? Mas agora Deus era o parente de Israel. E esse parente redentor. Fazia toda a diferença, né? Em Êxodo, capítulo 3:8, Deus disse que desceu, né, para resgatar a Israel. Esse é um verbo hebraico comum usado para designar, né, a interação de Deus com a humanidade. O Senhor estava no céu e nós na terra. Somente quando Deus desceu à terra, ele pôde nos resgatar. No sentido mais verdadeiro da ideia, somente quando Jesus desceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, aí sim podemos ser resgatados. É como a Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1:14. É outra maneira, né, de Deus fazer então a salvação. Então está aí, né, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é outra maneira de dizer que Deus desceu para nos salvar. Que grande e incomensurável amor de Deus por cada um de nós. Né? Na parte aí de terça-feira, né, o subtítulo Aliança no Sinai. Então aqui a lição nos diz, né, e ela apresenta vários textos bíblicos, né, para a gente ver que essa aliança, ou como ela foi feita, né? Então, por exemplo, Êxodo 19, 1 e 2 fala sobre a chegada e o acampamento de Israel no Sinai. Né? Êxodo 19, capítulo 19, versos 3 a 6, a proposta de Deus de uma aliança com Israel. Depois, no verso 7 e 8, a resposta de Israel ao aceitar a aliança. No versos 19 até o 25, preparativos para o recebimento formal da aliança. Aí agora no capítulo 20, no verso 1 ao 17, né, a proclamação do quê? Dos 10 mandamentos. Depois, versos 18 a 21, Moisés como mediador da aliança. Dos versos 22 até o capítulo 23, verso 22, princípios da aliança explicitados. E, finalmente, o capítulo 24 de Êxodo, dos versos 1 a 18, a confirmação da aliança. Então, essa aliança, né, todos esses detalhes que foram colocados aqui de uma forma cronológica, ela desempenha a função vital do plano de salvação.
E é a quarta aliança da Bíblia, né? Tivemos aliança com Adão, tivemos aliança com Noé, tivemos aliança com Abraão, e agora nós temos essa aliança. E nela, né, a aliança no Sinai. E nela, Deus se revelou mais plenamente do que antes, especialmente quanto ao ritual do santuário que foi ali estabelecido. Portanto, né, o santuário se tornou o meio pelo qual ele mostrou ao povo o plano da salvação que eles deveriam revelar ao mundo. Né? Embora, diz aqui a lição, o Senhor tivesse resgatado Israel da escravidão do Egito, ele desejava que a nação israelita entendesse que a redenção tinha um significado maior e mais significativo do que apenas a libertação da escravidão física. Né? Ele desejava resgatá-los do quê? Do pecado. A escravidão suprema. Eles estiveram outrora escravos lá no Egito. Era duro? Era. Era algo triste? Era. Mas Deus queria libertá-los da escravidão suprema, que é a escravidão do pecado, que é a escravidão de cada um de nós. E isso só poderia ocorrer mediante o sacrifício do Messias, conforme ensinado nos tipos, símbolos, né, do serviço do santuário. Cada coisa que acontecia ali no santuário, né, mostrava que um dia o Messias haveria de vir para nos resgatar de uma vez por todas do pecado. Né? Então, não é de admirar, então, que não muito tempo depois de terem sido resgatados da escravidão e recebido a lei, os israelitas foram instruídos a instituir o serviço santuário, pois dele Deus lhes revelou o plano de salvação, né? Que é o verdadeiro significativo, ou melhor, que é o verdadeiro significado, né? E o propósito da aliança. Pois a aliança não é nada senão uma aliança de salvação que o Senhor oferece à humanidade decaída. Foi assim no Éden e foi assim também no Sinai. Então, aí estava a aliança, né, de Deus para o povo de Israel. E eu digo, essa aliança também foi ou é estendida para nós, né, nos dias em que nós estamos vivendo. Ok, vamos à parte então agora de quarta-feira, né? Tem esse subtítulo, Deus e Israel, né? E aí, novamente, vem um outro texto bíblico lá de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Diz assim, né? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus agora estava lançando um desafio para eles. Se vocês guardarem as minhas ordenanças, os meus mandamentos, né, a minha palavra, vocês serão um povo peculiar. Um povo que será diferente dos demais povos da terra, porque vocês serão o meu povo. Eu penso assim que isso deveria encher de orgulho o coração e a vida desses israelitas. E aí ele continua, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará, né? Que Moisés falará aos filhos de Israel. Pena que o povo de Israel, né, vendo tantas maravilhas que Deus estava todos os dias operando entre eles ali, né, não tinham ainda tido esta capacidade, né, de se render ao grande amor de Deus. Será que hoje também todo o amor, todo o cuidado que Deus tem demonstrado à sua igreja, nós também não temos sido imitadores do povo de Israel? Não entendendo exatamente o grande amor de Deus por nós, né? Então, nesses versos que nós acabamos aí de citar, né, de Êxodo 19, 5 e 6, o Senhor estava propondo sua aliança com os filhos de Israel.
Embora, em certo sentido, né, o Senhor os tivesse chamado, esse chamado não foi automaticamente concedido sem a escolha deles. Né? Eles tiveram que o quê? Que cooperar. É um livre-arbítrio. Até a libertação do Egito, né, tinha envolvido a sua cooperação. Né? Se não tivessem feito o que o Senhor havia mandado, por exemplo, como colocar sangue lá, né, nas ombreiras da porta, nos umbrais da porta, né, eles não teriam sido libertos. Então havia uma cooperação também por parte de Israel. Então, nesse verso que nós lemos acima aí, o Senhor não lhes disse, né, quer vocês gostem ou não, serão um tesouro peculiar para mim, uma nação de sacerdotes. Não é assim que funciona com Deus. Né? O texto também não diz assim. Havia necessidade da parte deles. Né? O livro Caminho a Cristo, né, da Senhora White, na página 61, nos diz assim, veja que profundo. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus, que recebemos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. Então, nós obedecemos a Deus, né? Somos presenteados pela sua graça. Né? Então, pense no que o Senhor estava disposto a fazer pela nação de Israel. Ele não apenas a libertou milagrosamente da escravidão egípcia, mas desejava torná-la sua propriedade preciosa, uma nação de sacerdotes. Este era o propósito de Deus. Mas como eu vos disse, né? Felizmente o povo de Israel tinha dificuldades, né, para entender as preciosas promessas do que vinha da parte de Deus. Né? Aí na parte de quinta-feira, nós temos esse subtítulo, né? Promessas, promessas, né? Então, à primeira vista, tudo parecia ir muito bem, né? O Senhor tinha livrado o seu povo lá do cativeiro egípcio, ele tinha oferecido as promessas da aliança, ele havia concordado em fazer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Era um negócio, né, como diz a lição aqui, de sucesso. Né? Mas, amados, em tudo que Deus, né, nos pede para fazer, né, nosso relacionamento com Ele deve ser fundamentado na fé, que apresenta o fundamento sobre o qual as obras se desenvolvem. E aí, as obras em si mesmas, por mais puro que sejam os seus motivos, por mais sinceros e numerosos que sejam, não podem nos tornar aceitáveis aos olhos de um Deus santo. Não podiam no tempo de Israel e também não podem nos dias de hoje. Infelizmente, né, o povo hebreu acreditava que a obediência havia se tornado, né, o meio de sua salvação, não o resultado da salvação. Ele buscou a justiça em sua obediência à lei, não a justiça de Deus, que vem pela fé. A aliança no Sinai, apesar de ter vindo como um conjunto muito mais detalhado de instruções e leis, foi concebida como uma aliança de graça, de tanto quanto outras alianças anteriores. Adão, Noé, Abraão. Né? Essa graça concedida livremente, né, provoca uma transformação no coração que leva à obediência. Evidentemente, o problema não era a tentativa do povo de obedecer à aliança. A aliança exigia que eles obedecessem. O problema era o tipo de, entre aspas, obediência que ele prestava, que realmente não era a mesma obediência, como mostrou a história subsequente, né, da nação. Eles tinham ali, mas não davam ouvidos à voz do Senhor. E isso os tornou, né,
uma nação distante daquilo que Deus desejava que eles se tornassem. Hoje vivemos, né, um Israel moderno. Vivemos um povo remanescente. Temos todas as bênçãos do nosso Deus. Todas as ferramentas para que esse povo possa continuar a servir ao Senhor e ser um padrão de salvação ao mundo. Mas, infelizmente, muitos têm desviado o seu olhar de Cristo para as coisas efêmeras e passageiras desse mundo. Muitos estão mais preocupados, né, com política, com as coisas que estão acontecendo neste mundo, do que com Deus, do que com a sua palavra. É claro, né, que terão problemas. Portanto, a nossa aliança ainda continua com o nosso Deus. E todos nós sabemos que esse mundo chegará ao fim. E precisamos, então, pregar isso às pessoas. É o que as pessoas estão querendo saber. Somos povo de Deus, mas infelizmente, como Israel, muitas vezes estamos preocupados com outras coisas e não com as coisas de Deus, né? Da parte aí, então, de sexta-feira, né? Falando agora o texto aí adicional, né? Nós vemos aqui, por exemplo, no comentário bíblico adventista, no volume 6, diz que o espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. A minha religião, ela pede para eu guardar o sábado. Então, eu faço todo o esforço para guardar o sábado. Será que é religião? Ou é a minha, né, vontade de guardar o sábado, porque o sábado foi instituído pelo Deus a quem eu sirvo? Há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abrâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo Jesus. O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, era o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é também o autor e consumador da nossa fé. Agora, a senhora White, no Patriarcas e Profetas, ela diz: durante o cativeiro do Egito, muitos israelitas haviam perdido em grande parte o conhecimento da lei de Deus e misturaram seus preceitos com costumes e tradições pagãs. Deus os levou ao Sinai e ali, com a própria voz, declarou a sua lei, né? Então, a aliança de Deus com Israel no Sinai foi uma aliança de graça, tendo mostrado seu amor por meio da libertação do Egito. E a lição continua aqui, né, na parte de sexta-feira, né? Deus convidou a nação para fazer uma aliança com ele, que manteria e promoveria sua liberdade. Embora Israel tivesse respondido afirmativamente, ele não tinha a fé verdadeira motivada por amor. E aí, na maior parte das vezes, né, o povo não entendeu a verdadeira natureza da aliança e a corrompeu em um sistema de salvação pelas obras. Aí nós vemos, né, um número sem fim, né, de obras que eles faziam, pensando que ao fazer essas obras alcançariam salvação. Não precisamos, né, nós, povo remanescente, repetir esse fracasso e ignorar a graça estendida a todos os pecadores. Sabe, o povo de Israel não tinha tanta luz como nós temos hoje. Então, hoje nós podemos fazer a diferença. Portanto, nessa manhã de sábado, concluindo, né, o resumo da lição da Escola Sabatina, que durante a semana tivemos o privilégio de estudar, fica aqui o meu apelo, né, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, não por uma imposição, mas porque o amamos de coração, de livre e espontânea vontade. Que Deus realmente possa te abençoar. Muito bem, agora, né, daqui a algumas horinhas, depois aí do almoço, aí da tua sonequinha sabática, né,
você poderá abrir a sua lição, né? E estudar a lição da próxima semana, né? A lição do sábado à tarde, que tem aí como título geral, né? A Lei da Aliança. E eu tenho certeza plena, né? De que vai ser uma lição maravilhosa, como foi a lição da qual nós acabamos de estudar, né? Não esqueça, você que não está indo na igreja por causa da pandemia, fazer aí, né, ou preencher o teu CRM, né? As secretárias têm mandado aí os links, né? Por favor, preencha esses links para que a escola sabatina, né, continue forte e os propósitos dela possam ser plenamente alcançados, né? Vamos orar então? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo estudo maravilhoso que tivemos nesta manhã da lição da Escola Sabatina. Agradecemos também por toda a programação da Escola Sabatina. Queremos te pedir, ó Deus, que possamos guardar a lei de Deus não como algo que venha nos trazer canseira, tristeza, obrigação, mas que possamos fazer tão somente por amor. Que as lições aprendidas lá com o povo de Israel não possam ser repetidas também em nossa vida, mas que possamos seguir a Jesus com o coração. Que o Senhor continue conosco nesse sábado, nos guardando, nos protegendo, que possamos realmente descansar nesse dia sagrado que o Senhor deixou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Estou feliz por poder ter entrado aí em sua casa e trazido aí a você que não pôde ir à igreja por causa da pandemia, né? Essa programação. Espero que tenha satisfeito aí os teus anseios e desejo a você um sábado muito abençoado. Se Deus nos permitir, na semana que vem estaremos juntos para mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e que você fique com Ele durante todo esse dia. É a minha oração. Amém.